Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui, um privilégio imenso, uma honra estar no meio desses amigos, desses irmãos, desses companheiros de batalha, de luta pelo evangelho da justiça aqui no nosso país. Vou falar de um tema um tanto controverso ainda no nosso meio, que é sobre o papel da igreja nas políticas públicas. E eu quero dizer por que eu sou apaixonado por esse tema. E já peço a paciência de vocês, porque vai ser um estudo bíblico. Nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre essa temática. E eu espero que seja uma noite de lançar luz no seu coração, na sua mente, e que seja um marco no seu entendimento sobre essa temática, e logo um marco na história da influência da igreja cristã no Brasil. Eu creio nisso. Há 20 anos atrás, comecei um trabalho muito intuitivamente de transformação comunitária, fundei o CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Começamos atendendo 20 crianças. Eu creio que talvez muitos de vocês estejam numa condição assim, vocês querem servir, cheios de boas intenções, né? O povo de Deus é um povo que tem boas intenções, quer servir, quer abençoar. E eu comecei esse trabalho muito intuitivamente, depois, inclusive, que eu fui me aprofundar, teorizar, buscar autores que fundamentassem o nosso trabalho. Hoje a gente tem livros publicados e aquele trabalho de 20 crianças na periferia de Curitiba, hoje são 17 mil pessoas atendidas pelos projetos do CAD em 8 estados do Brasil. Mas você que milita nessa área, que trabalha nessa área, e aconteceu isso comigo também, cedo você vai perceber que para que haja de fato transformação, e se você realmente está interessado na causa da justiça, na defesa do direito, vai ter que mexer com a questão das políticas públicas. Eu me lembro dando aula sobre isso e refletindo sobre isso, a diferença entre a assistência, que é o trabalho do socorro emergencial, versus, ou em contraposição, a reabilitação, ou trabalho diferente do desenvolvimento, e que nós não queríamos cair no assistencialismo, nós queríamos fazer um trabalho de desenvolvimento, que é um outro paradigma, é uma outra maneira de intervir socialmente, envolve participação comunitária, envolve mobilização da comunidade, não é fazer para alguém, é fazer com alguém. E todo esse paradigma do trabalho de desenvolvimento foi orientando a nossa ação, e nós sempre orientávamos também, e fazemos isso até hoje, ajudamos igrejas e pequenas organizações a fazer o trabalho social. E a máxima que todos conhecem sobre isso é aquela: não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas um dia alguém falou: tudo bem, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas você já perguntou de quem que é o rio? Você já parou para perguntar de quem que é o rio? Porque não adianta eu ensinar a pescar se o dono do rio não permite que a pessoa que eu ensinei a pescar vá lá pescar. Então tem uma questão na relação da justiça e da pobreza que vai além da entrega direta de serviços. São as causas estruturais, as questões estruturais que perpetuam a pobreza e a miséria num determinado contexto. E isso, para você atacar essa causa, essa problemática, é necessário fazer o trabalho que nós chamamos de incidência em políticas públicas ou de advocacy, e a igreja tem um papel, ou deve ter um papel protagonista nisso. Eu, como missionário lá, servindo lá no CAD, já há alguns anos, eu recebi um primeiro convite para assumir uma função pública. E por 5 anos eu fui secretário municipal, eu tenho uma pós-graduação em gestão de saúde pública aqui pela Fundação Oswaldo Cruz, e assumi a função de secretário municipal de saúde e ação social, de um município de alta vulnerabilidade social. Foi a minha maior escola, mas um dos legados que eu me alegro muito em dizer que tivemos, e que o CAD sozinho nunca poderia ter deixado na comunidade, é que nós tínhamos uma mortalidade infantil lá no nosso município de 31
31 para 1.000 nascidos vivos, isso no começo de 2001, que é considerado altíssimo para os padrões da região, sul e sudeste. E quando terminamos o trabalho, a mortalidade infantil era 9 por 1.000, um dígito. Significa que há centenas de jovens hoje na minha cidade que estão vivos por causa do trabalho que foi feito na área das políticas públicas. E que uma igreja sozinha, ou uma ONG sozinha, não conseguiria fazer. E eu tive o privilégio de fazer a abertura da Conferência Municipal de Saúde do meu município com Isaías 65, 19, que diz: não haverá mais na cidade criança para viver poucos dias. Isaías fala de mortalidade infantil. Nós levantamos uma cruzada contra a mortalidade infantil, dentre muitas outras coisas que podemos fazer e avançar no município. Então, quero falar sobre isso, quero falar sobre igreja e políticas públicas, e falo também não só como presidente do CAD, mas falo como assessor de igreja e políticas públicas da Aliança Evangélica Brasileira, que tem levantado uma bandeira de unidade no nosso país, de levantar uma voz evangélica de bom senso e coerente, inclusive para influenciar as políticas públicas aqui no Brasil. Quando os católicos querem levantar a voz em torno de uma temática, a CNBB fala. E se a CNBB fala, todo mundo tem que parar para ouvir com respeito. E quem fala pelos evangélicos? Você não consegue influenciar políticas públicas no âmbito macro sem representatividade e legitimidade. E a Aliança Evangélica Brasileira tem tentado fazer esse papel, e eu convido vocês a se unirem a nós nesse trabalho. Vamos lá então. Igreja e políticas públicas. Qual é o papel da igreja na arena da política? Eu sei que alguns já começam a ficar até arrepiados, né, quando a gente fala disso, de política. Ainda mais nesses dias aqui no Brasil, que a gente está vivendo, né, de intenso debate e polarização. Mas vamos pensar o papel da igreja na arena da política e da transformação social. Vamos lá. Primeiro eu quero começar pegando por base o material do Paul Freston, comentando algumas percepções de sociólogos e antropólogos não cristãos em estudos sociológicos, antropológicos, sobre a realidade e a influência da igreja no nosso país. Tá? John Bird, que vai dizer que a alienação, entre aspas, pentecostal, seria fonte de mudanças efetivas, porque cria comunidades de descontinuidade e transformação. Elizabeth Brusco disse que a religião evangélica enfrenta o machismo com mais eficácia que o feminismo. Luiz Eduardo Ciares fala da emergência de uma nova sociedade igualitária a partir do movimento das igrejas, principalmente nas periferias. Aspásia Camargo fala do nascimento de uma verdadeira sociedade civil a partir também do movimento das igrejas. Rubens César Fernandes, famoso antropólogo, diz que os evangélicos são um movimento que fala de mudança radical de vida de maneira mais convincente, e o próprio Zuenir Ventura disse que mais do que a polícia, a justiça, a igreja católica, a família e a escola, os evangélicos são a contracultura da droga. Muito bem. Essa é a opinião de pensadores brasileiros não cristãos. Agora, nós aqui em casa, nós vamos fazer autocrítica. E nós vamos pensar como tem sido e como deveria ser, em contraposição a como deveria ser, o papel da igreja evangélica na arena pública ou na incidência, eu gosto de usar esse termo, ou na inserção em políticas públicas do nosso país, a partir de uma base, eu quero trazer para vocês uma base bíblica e histórica do papel da igreja nessa área. Vamos lá então. Primeiro, começar com a própria palavra evangelho. O que significa evangelho, irmãos? Não, sem ler lá, vai. O que você aprendeu que significa evangelho? Boas novas, boas notícias, é isso mesmo. Interessante que a palavra evangelho não é uma palavra do mundo religioso. Nós a tornamos assim. A palavra evangelho, por definição, tá? Não teve origem
nos seguidores de Jesus do primeiro século, mas nos discursos políticos dos Césares e generais romanos. Então, ela é uma palavra de conotação, de alta conotação, intrinsecamente política. Quando um general romano ou um imperador ia para uma guerra, ganhava essa guerra, Roma ganhava essa guerra, voltava para Roma, ou para o país de origem, anunciando as boas notícias, anunciando o evangelho. Qual eram essas boas notícias? O nosso reino se estende. O governo do nosso sóter aumenta. A pax romana aumenta. O nosso domínio se estendeu. Essas são as boas novas. Esse é o evangelho. Portanto, evangelho era uma palavra usada para anunciar e exaltar as boas notícias das vitórias militares romanas e do imperador, anunciando como o sóter, o realizador da Pax Romana, aquele que traz paz ao mundo. Portanto, a palavra evangelho, intrinsecamente, ela já tem uma conotação política, quer a gente goste disso ou não, porque evangelho vai remeter a quem reina, a quem governa. Tanto que a primeira sentença de morte que veio para Jesus foi quando, do anúncio do nascimento dele, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria. E quando disse que o novo rei nasceria. E quem foi que mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos em Belém? Uma autoridade política. Quando o evangelho remete, ou o reino de Deus, Basileia, uma nova autoridade, fala de quem governa ou quem reina, intrinsecamente esse evangelho tem alguma conotação política, profunda. E tanto isso é verdade, que os primeiros mártires da fé, os irmãos que morreram pela fé, muitos dos primeiros mártires, não morreram por uma questão meramente religiosa. Foi basicamente por questões políticas. Não teria problema nenhum Jesus ter sido entronizado como mais um deus do panteão romano. Não haveria problema nenhum para César e para Roma, nós adoramos Jesus Cristo como Deus, desde que César continuasse sendo sóter também. O que incomodava Roma era os cristãos dizerem, só Jesus Cristo é o Senhor. E ao dizerem, só Jesus Cristo é o Senhor, eles estavam dizendo para César, o imperador de Roma, o sóter, tem alguém maior do que você. Tem alguém mais poderoso do que você. E é um carpinteiro judeu que morreu na cruz, por sinal. E esse conteúdo era um conteúdo altamente subversivo. E era esse conteúdo intrinsecamente político, de natureza política, que levava esses primeiros cristãos a morrerem por sua fé. Não era uma questão meramente religiosa. A novidade é que esse reino girava em torno de uma figura da Galileia executada pelo império, e a execução de Jesus mostrava a sua ameaça ao sistema dominante e uma alternativa à lógica cultural imperial. O ministério de Jesus, portanto, como Senhor da criação, tem amplitude total, alcançando todos os domínios sociais, inclusive a arena da política. E Jesus era o centro dessa nova realidade político-religiosa que era o reino de Deus. É impossível negar o conteúdo intrinsecamente político, embora toda a nossa cultura religiosa não tenha nos ensinado isso, que o Evangelho de Jesus Cristo traz, na sua essência, como uma palavra já etimologicamente tirada do mundo da política. Bom, além disso, podemos falar sobre as implicações sociopolíticas das origens de Jesus. Vocês não acham interessante que Deus não tenha encarnado como imperador de Roma? Por quê? Já era o cara que mandava mesmo, era o sóter, já unia o útil ao agradável, né? No entanto, Deus não fez assim. Quando ele se tornou um de nós, quando ele encarnou na Galileia, que era uma região marcada por sofrimento, por opressão
e por resistência. E pense no contexto no qual o Deus encarnado viveu entre nós. Os galileus eram obrigados a oferecer seu trabalho e o que mais tivessem para atender aos interesses do sistema político e religioso que privilegiava as elites da época aliançadas com o poder imperial. É por isso que a gente vê, inclusive, Anás e Caifás como sumos sacerdotes, oficiais de Israel, em aliança com as autoridades. É por isso que Lucas, quando fala de Anás e Caifás da pregação de João Batista, começa enumerando as autoridades políticas do seu tempo. Tá? Lisânias, Herodes. Por quê? Havia esse acordo, né, de uma espiritualidade vazia, mecânica, acrítica, com os dominadores. Tipo assim, eu não falo mal de você e você deixa eu exercer a minha religião. Qualquer semelhança com a espiritualidade que a gente vive hoje é mera coincidência, né? Uma espiritualidade acrítica, uma espiritualidade voltada para rituais religiosos, porque eles estavam lá pregando no templo de Jerusalém. O povo estava indo fazer os sacrifícios judaicos. Mas o sumo sacerdote de Deus estava pregando no deserto. Era João Batista. E João Batista tinha um conteúdo, ao contrário de Anás e Caifás, extremamente antenado com a realidade social, e extremamente crítico do contexto. Tanto que ele falou para publicanos, falou para soldados, quem tem 2 túnicas reparta com quem não tem, quem tiver comida faça o mesmo, parem de extorquir, contentai-vos com o vosso soldo. O conteúdo do sumo sacerdote de Deus, que era João Batista, era um conteúdo extremamente ligado a uma realidade social, e teve inclusive conotações políticas, tanto que ele morreu por causa disso. Portanto, é impossível entender a fé cristã, compreender a fé cristã, e não ter militância nessa área. Porque a fé cristã é assim, intrinsecamente. Vamos lá. Quando a gente entende fé cristã, o significado da palavra evangelho, o significado político da palavra evangelho, é impossível, não vir para nós um novo paradigma missiológico. Quando a gente pensa a história da igreja evangélica, é como que no Brasil, historicamente, pelo menos no seu segmento hegemônico, né, predominante, ela foi indo com status quo, não tendo uma postura crítica diante desse status quo, pelo contrário, pensando como que eu posso me dar bem no status quo. Né? Quando a gente entende isso, a gente nasce um novo paradigma onde a gente entende militância sociopolítica como missio Dei. Missio Dei, o termo de vários teólogos, inclusive David Bosch, que vai dizer que Deus está em missão. Portanto, militância sociopolítica é sim parte da missio Dei, do Deus que está em missão, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, inclusive a arena da política, ou das políticas públicas, e eu sou um cooperador com ele nessa obra. E se militância sociopolítica é considerada uma atividade mundana, no sentido de pecaminosa, então todos os profetas foram, porque eles fizeram isso o tempo todo. Todos os profetas eram pecaminosos, mundanos, porque eles estavam bem linkados com a realidade social do seu tempo, e fizeram exatamente aquilo que a gente chamaria hoje de militância sociopolítica. Um novo paradigma missiológico baseado numa ética social que vem lá desde o Antigo Testamento, com as leis judaicas, o ano sabático, o ano do jubileu. Nem vou entrar muito nesses detalhes, seria todo um outro estudo. Mas os princípios norteadores do reino de Deus para a arena da política estão lá. Da equidade, da justiça. O ano do jubileu, o ano sabático eram princípios básicos para que todas as gerações tivessem igualdade de oportunidades através do perdão da dívida, né? O cuidado da viúva, do pobre, do órfão, do estrangeiro. Quem era viúva, pobre e estrangeiro? Eram os mais vulneráveis do seu tempo. É um princípio do reino de Deus, o cuidado dos mais vulneráveis. Não tinha INSS, né? Quando uma mulher ficava velha e sem forças para trabalhar e o marido dela morria, ela ia viver do quê?
Deus estabelece um sistema de seguridade social. Isso não é caridade cristã, era a lei em Israel. Era o que a gente chamaria hoje de política pública. A gente vê essa preocupação de Deus na ética do Antigo Testamento. As implicações políticas do Evangelho em uma nova ordem, não apenas religiosa, o reinado de Cristo em todas as esferas e dimensões da criação, a compreensão do reino de Deus e da vida corandeu. Corandeu é o termo, eu falo muito sobre isso, é o termo que os reformadores usaram para falar a vida diante da face de Deus. Ou seja, ele vai dizer que, os reformadores diziam que o todo da vida era para ser vivido diante da face de Deus, e que, portanto, todas as vocações são legítimas para o avanço do reino de Deus. E o próprio Calvino falou da vocação política, né, como muito digna dentre todas as vocações, pela possibilidade de influenciar uma sociedade para a glória de Deus. E a superação das dicotomias como condição para uma incidência relevante. As dicotomias são a dicotomia sagrado-profano, que é a mesma dicotomia fé e obras, que é a mesma dicotomia evangelismo e ação social, que é a mesma dicotomia missões e ação social, que é a mesma dicotomia clero e laicato, que são coisas da nossa cabeça, não são bíblicas. E na dicotomia sagrado-profano, é lógico que a militância sociopolítica vai estar no lado do profano. No campo do sagrado está o louvor, a adoração, o evangelismo, né? Aquilo que nós cunhamos como sagrado. Mas a militância sociopolítica é o lado do profano. Sem a superação dessas dicotomias, que é uma questão teológica, não haverá incidência relevante. Sempre isso vai estar em segundo plano. Sempre isso não será considerado o cerne da missão da igreja. Em consequência disso, temos uma igreja irrelevante, apática, que não tem influenciado como poderia ou como deveria. Vamos lá. Historicamente, nós temos 3 tradições protestantes no que diz respeito ao campo da política, ou da inserção da igreja na arena das políticas públicas, certo? Nós temos uma visão de reino de Deus e domínio da política como antagônicos. Não sei se você já viu isso. Ah, mas o mundo jaz no maligno mesmo. Já viu isso? Ah, a Bíblia diz que vai piorar mesmo. Eu vi bastante gente falando isso esses dias. Ah, vai piorar mesmo. Deus não é, o reino de Deus não é desse mundo não. Né? A gente não tem que mexer com esse negócio não, para não se contaminar. Como se o reino de Deus e o domínio da política fossem antagônicos. A esses eu faço a seguinte reflexão: será que dizer que uma esfera da vida é tão ruim ou tão pecaminosa, ou foi tão influenciada pelo mal, que não poderia haver redenção sobre ela, será que não é limitar a graça redentora de Cristo Jesus? Será que isso não é limitar o poder redentor da cruz? Pois é isso que muitos de nós temos feito nessa primeira tradição. Tem uma segunda tradição em que o reino de Deus e o domínio da política são 2 reinos separados e justapostos. Tá? São 2 reinos, eles são importantes, eles não se conversam. E tem a terceira tradição, que diz que o reino de Deus deve penetrar, influenciar e transformar o domínio da política como manifestação do senhorio cósmico de Cristo. Qual dessas 3 os irmãos acreditam e os irmãos abraçam nessa noite? 1, 2 ou 3? Espero que até aqui vocês já tenham se convencido que é a 3, né? Uma tradição onde a gente entende que o reino de Deus, o oniabrangente reino de Deus, diz respeito a todas as dimensões da vida, e que não pode haver nenhuma esfera da criação sobre o qual Cristo não deva e não queira governar. E dizer que tem essa esfera que é ingovernável por Cristo, novamente, é negar a eficácia do sacrifício redentor de Cristo para essa dimensão da vida. Então nós vamos na terceira tradição. E eu faço isso não de uma maneira apenas teórica, mas dando exemplos históricos. Eu vou só citar brevemente aqui,
alguns desses exemplos clássicos, exemplos não brasileiros, mas nós teríamos exemplos brasileiros também, tá? Da luta histórica da igreja por sociedades justas, livres, solidárias, prósperas, de como a igreja sempre atuou, não estou falando nenhuma novidade não, isso não é nenhum modismo. A igreja de Jesus Cristo sempre influenciou essa arena, como forma de sinalização do reinado cósmico de Cristo sobre todas as dimensões da vida. Os irmãos estão acompanhando até aí? Amém? A ideia de educação universal, toda criança na escola, isso é uma política pública hoje. Você sabia que isso começou com as igrejas? A partir de um conceito de sacerdócio universal dos crentes. Ora, se todo crente é um sacerdote, todo crente tem que saber ler, tem que conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, tem que saber ler e escrever. Surgiram nas escolas ao lado dos mosteiros, das igrejas, para educar o povo. Isso foi um imenso rompimento paradigmático numa época em que só clero e aristocracia tinham acesso à educação. Algumas das melhores universidades do mundo são resultados de avivamentos. Foi fruto do movimento de igrejas. Nós perdemos isso. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem teve influência da igreja. William Carey, ou Guilherme Carey, pai de missões modernas, a gente estuda isso quando fala do movimento missionário, quando tenta incentivar a igreja para voltar para missões. Falamos agora do Povos e Línguas, né? O pai de missões modernas mexeu com política pública, ele não sabia disso, não usava-se esse termo naquela época. Mas o sati, sabe o que é o sati? Na Índia, quando o marido morria, a viúva era queimada viva. Essa era uma prática comum na Índia. O sati se tornou ilegal, portanto, se ele se tornou ilegal, teve uma lei, era uma política pública que foi influenciada. O sati se tornou ilegal na Índia e é até hoje por influência de William Carey. E podemos dar muitos outros exemplos, né? A própria abolição da escravatura, exemplo clássico de William Wilberforce e outros, de como movimentos de igrejas, movimentos de cristãos, influenciaram para sempre a história da humanidade, não apenas nas ações intraeclesiásticas, ou nas ações de serviço direto e evangelização de indivíduos, mas atuando nas estruturas sociais e nas estruturas políticas. No Brasil também, resgatamos lá com Paul Freston o movimento evangélico de 1932. O protestantismo é novo no Brasil, né, 1800 e pouco, que teve a primeira igreja, o primeiro missionário que veio, mas já em 1932 teve o memorial evangélico que advogava o seguinte, veja que interessante: justiça popular rápida e gratuita, completa laicidade do Estado e do ensino oficial. Muito interessante, né? O Marcelo falou aqui, concordo com ele, Estado laico não é Estado ateu, ok? Portanto, há liberdade para a pregação religiosa. A bandeira do Estado laico é uma bandeira basicamente cristã. Porque, por mais que falem mal do velho cristianismo ou da cristandade, se tem uma fé perseguida hoje no mundo, ainda é a fé cristã. Se tem alguém morrendo por sua fé, ainda são os cristãos, em estados onde não há separação entre fé, entre religião e Estado. Portanto, nós defendemos o Estado laico, certo? E isso em 1932 os evangélicos já falavam no Brasil. A laicidade do Estado e do ensino, a absoluta liberdade de manifestação de pensamento, o regime cooperativista, veja que interessante, já vejo aí uma certa crítica ao sistema capitalista, regime cooperativista com participação dos operários nos lucros, educação popular obrigatória, instrução secundária profissional e superior acessível às classes menos favorecidas e promoção do pacifismo, que é a redução do aparelhamento e despesas militares ao mínimo possível. Os evangélicos se manifestando em unidade, levando uma visão de mundo ao Estado brasileiro, portanto, não é novidade alguma, isso é de 1932. E a igreja sempre viu isso como parte da sua missão. Falar um pouquinho sobre o papel bíblico do Estado, porque tem a turminha que coloca o Estado como nosso novo Messias, e tem a turma, existe um certo anarquismo gospel, né?
que é contra toda e qualquer manifestação do Estado, ou quer reduzir tudo a um Estado mínimo. Só que é o seguinte, a gente está debaixo do regime da queda. Tá? Criação, queda e redenção. Então, enquanto a gente estiver na queda, enquanto Jesus não voltar para reinar plenamente sobre todas as coisas, tem que ter Estado. Seria impossível a vida sem Estado. Tá? Só tem um Estado declaradamente, um país declaradamente teocrático no mundo, que é o Irã. Só que essa teocracia é mediada pelos ayatolás, né? Não é Alá que desce lá e diz como é que tem que ser. Alguém está mediando nessa teocracia. Então não existe, é impossível. O Estado tem o seu papel. Inclusive, biblicamente, Romanos 13 deixa isso muito claro. Coloca o Estado como, idealmente, não significa que circunstancialmente, tá? Esse papel não se desvirtue na história da humanidade, acontece, mas a Bíblia coloca, idealmente, o papel do Estado como servidor de Deus e ministro de Deus, existe para fomentar o bem e reprimir o mal, Romanos 13. Ou seja, não devemos negá-lo, tampouco sacralizá-lo. Ele tem o seu papel, é um papel importante, deve ser respeitado, é uma arena de influência da igreja e nós devemos entrar para influenciar. Tenho muita dificuldade com cristãos que criticam. Eu falo com toda a liberdade, eu não sou político, eu não concorri a cargo eletivo político nenhum, não estou aqui para defender nenhuma bandeira político-ideológica. Mas cristãos que criticam políticos, é a arena da política, tá? E que, quando os espaços de participação política, os espaços de controle social, que a lei brasileira oferece, permite, que o Estado brasileiro permite. Quando esses espaços nos são abertos, a gente não entra para influenciar. E é uma grande ignorância, porque a condição humana, tá, as instituições humanas, elas têm uma natureza política. Inclusive dentro das igrejas. Não existe talvez instituição mais política do que uma igreja local. Porque a política diz respeito às dimensões e às relações de poder. Isso até num casamento tem, entre duas pessoas que, teoricamente, se amam e resolveram ir juntas para o altar. Na hora de tomar uma decisão, tem que negociar. Quem é casado aqui sabe muito bem. O que é prioridade? A troca do carro ou a reforma da casa? Tem que negociar, meu filho. É política. É o tempo todo. Portanto, é uma ignorância muito grande nós demonizarmos essa área da vida humana e da criação. Tá? E o Estado também tem o seu papel, biblicamente. Mas qual é, ao agirmos e ao influenciarmos o Estado, e nós infelizmente temos péssimos exemplos, nós sabemos disso, e não é porque nós temos péssimos exemplos que nós devemos jogar aquele ditado famoso do inglês, jogar fora o bebê com a água do banho, né? Não demonizar toda e qualquer ação na arena da política. Quais são os perigos que sofremos ao buscarmos a influência nas políticas públicas, ou sobre o Estado? Primeiro, o messianismo. O projeto de mudar o homem do poder, ao invés do conceito reformado de pecadores se controlando uns aos outros num sistema de fiscalização mútua. Tá? É a crença de que vem alguém que vai resolver todos os nossos problemas, ao contrário da crença bíblica de que vem alguém que precisa ser fiscalizado. Porque o homem é mau. Os sistemas de checks and balances, né? Da sociedade se controlando de uma forma mais horizontal e menos hierárquica. Triunfalismo, que é a crença absolutamente não comprovada historicamente, de que a presença dos evangélicos na arena política, automaticamente, de uma forma mágica, e não pela via do exercício da ética cristã, gerará bênçãos e transformações na sociedade. Aquela coisa, vamos eleger os crentes, vamos botar um crente como prefeito que a cidade vai ser abençoada. Automaticamente, assim. Deixa eu falar, isso é paganismo, isso é mágica. Não tem isso. Essa coisa de entregar, como é que é?
prefeito entregar a chave da cidade para os pastores. Nós estamos falando de duas esferas diferentes, uma autoridade espiritual, autoridade temporal, é uma confusão. Isso é uma confusão teológica. Nós temos dois exemplos históricos, falando em termos de nação, a Guatemala e a Zâmbia. A Guatemala, acho que foi o primeiro país da América Latina a ter um presidente evangélico. Zâmbia teve um presidente, parece que era até pastor. Fizeram todo o ritual. Declaramos que a Guatemala é do Senhor Jesus. Culto de consagração da Guatemala para Jesus. Culto de consagração da Zâmbia para Jesus. A Zâmbia é de Jesus. Ora pela Zâmbia. E tudo aquilo. Entrega a chave do país para Jesus. Dois dos piores governos da história desses dois países. O flerte com o poder, o triunfalismo, transferir para a arena da batalha espiritual questões que devem ser enfrentadas eticamente. Sabe o que é isso? Jogar para a chamada, entre aspas, batalha espiritual, uma questão que tem que ser enfrentada eticamente, com aplicação de princípios bíblicos na arena da política. O Brasil não vai ser transformado enterrando uma Bíblia na praça dos três poderes. Messianismo, triunfalismo e corporativismo. O que é o corporativismo? A militância política apenas para defender os interesses dos grupos evangélicos e não do evangelho, ou para impor a sua visão de mundo à sociedade pela via do poder e não da evangelização e do serviço. Tá? Muito comum. É lícito um grupo defender a sua visão de mundo numa democracia. Mas a arena, nós precisamos entender que a arena da política, a esfera do Estado, a esfera da política, diferentemente da esfera da igreja, que é a esfera pística, a esfera da fé, ou da esfera da família, que é a esfera ética, é a lei do amor. Na política, é a esfera da justiça. Se eu quero ser um político cristão, se eu quero militar em políticas públicas, eu tenho que ir para fazer justiça, o que é justo, o que é reto. E não defender os interesses do grupo que me mandou lá. É muito diferente. O meu chamado é fazer o que é justo para todos. E nunca querer impor uma visão de mundo, principalmente para um grupo que não aceita a minha autoridade religiosa. Não está na esfera pística, está na esfera da política. Certo? Então, perigos do messianismo, do triunfalismo e do corporativismo que devem ser evitados se a gente quer ter uma incidência de fato relevante. Aqui vou passar rapidamente, tá? 3 modelos de atuação política. O institucional, que a igreja entra como organização defendendo as suas propostas, que é legítimo, mas que é perigoso porque pode cair no corporativismo. O autogerado, que é individual e carismático, também é perigoso porque esse cara não tem a quem prestar contas. E alguns dos piores políticos que temos são evangélicos, porque eles estão, quando eles estão na igreja, eles estão cerceados em questões de conduta moral. Mas quando eles vão para a política, e que saem das rédeas eclesiásticas, no modelo autogerado, meu Deus, eles são capazes de tudo que vocês podem imaginar. Porque o legalismo funcionava bem na igreja. Mas na política, ou no Congresso, ou na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, o cara surta. Porque as rédeas do legalismo que o seguravam, as rédeas de conduta moral, sob a vigilância dos irmãos dentro da igreja. Mas ele não tem uma ética bíblica consistente, nem um chamado vocacional para que tenha uma atuação madura na arena da política. Temos que eleger pessoas vocacionadas, que tenham uma ética cristã, uma ética bíblica, não legalista, intra-eclesiástica, porque eles vão acabar fazendo bobagem na política. Então, o modelo mais saudável seria o comunitário. Os evangélicos se envolvem politicamente, não em nome das suas igrejas ou instituições, mas em grupos de pessoas que pensam politicamente de uma mesma forma, inspiradas pela compreensão da sua fé cristã. E das implicações da sua fé cristã também. Então nós defendemos,
o envolvimento evangélico defendendo politicamente os padrões bíblicos, não segundo a sua autoridade religiosa, que não é aceita por todos, mas segundo as suas consequências sociais e econômicas. Ok? Ou seja, é o serviço incondicional, é a manifestação da justiça do reino de Deus na arena da política, ou das políticas públicas. É isso que nós estamos defendendo aqui. E defendemos também uma ética protestante na política. O que está em negrito é a ética protestante, ok? É o que nós queremos. Queremos a transformação da sociedade e o senhorio cósmico de Cristo, e não uma ética passiva e legalista, tá? Que eu já falei sobre o problema do legalismo entre eclesiástico, quando chega na arena política, e não lidava com outros temas, apenas os temas da conduta moral, sexual, né? Temas restritos, quando chega na arena política, se perde completamente. Nós queremos a noção de trabalho diligente e vida simples, vida frugal. Não cabe ao cristão nenhum tipo de ostentação, certo? Isso é uma ética protestante, versus a teologia da prosperidade, que é o enriquecimento por meios rituais. E queremos a valorização da ciência e do conhecimento, que é um valor cristão, é um valor cristão reformado. A busca do conhecimento, a busca da ciência, versus a guerra espiritual, como eu já falei, como solução para os problemas, que joga para o nível místico as questões que deveriam ser enfrentadas eticamente. O Brasil tem questões para serem enfrentadas eticamente, por cristãos comprometidos, que têm uma visão cristã de mundo para aquelas questões. Não adianta jogar para o nível místico, repreender a potestade não sei do quê, e tudo vai ficar resolvido. Tem que ser enfrentado na arena cotidiana da vida. O Evangelho é assim, o reino de Deus é assim. A base da nossa atuação: primeiro, oposição ao pessimismo cristão. Pessimismo cristão, não tem jeito, o mundo só vai piorar, não mexe com isso não, meu filho. Já ouviram isso? É só lá em Curitiba que eu escuto isso. Não, né? Aí o John Stott falou que o pessimismo cristão carece de fundamento histórico. Ele falou o seguinte, o John Stott fala que até por causa da atuação dos cristãos na história da humanidade, na verdade o mundo melhorou, em muita coisa. Ele disse que o mundo vai melhor do que a gente pensa, e a igreja vai pior. Ou seja, que não há lugar para aquele pessimismo cristão imobilizante que diz, eu não posso entrar nisso porque nisso não tem jeito. Isso não combina com o Deus dos impossíveis. Isso não combina com uma fé que diz que tudo é possível ao que crê. Ok? Então, a oposição ao pessimismo cristão, estão entendendo, irmãos? Amém? Estou falando bem rápido, né? O engajamento desinteressado, que é a ênfase no mandato cultural, que é o engajamento não corporativista. Não é isso, vamos eleger um deputado para ir lá defender os nossos interesses, aprovar leis que vão nos beneficiar. Não é isso. É o chamado engajamento desinteressado. É mandato cultural. Isso está em Gênesis 1. Que é dominar, possuir a terra, sujeitar. Isso é parte do mandato cultural da humanidade e da igreja, de influenciar essa arena. A prioridade da justiça, que é a ênfase na lei de Moisés e nos profetas. Então, toda ação política deve se perguntar, é justo? O que é justo? Como que a justiça do reino de Deus se manifesta? Como que isso vai trazer equidade? Essa deve ser a pergunta, para quem vai atuar nessa área. Tá? E a teologia do reino de Deus, que traz uma ênfase na distinção entre reino e igreja, que é compreender que tem ações legítimas do reino de Deus, vocacionadas por Deus, para a glória de Deus, que são missão da igreja, que não são intra-eclesiásticas. Que não são ações eclesiásticas, são ações fora do escopo de uma igreja local, mas que são ação de Deus, ação redentora de Deus no mundo. Portanto, é a missão da igreja. E a gente só consegue fazer isso com teologia do reino de Deus. Sem teologia sólida do reino de Deus, sempre vai ser uma ação periférica, a gente vai desconfiar dos irmãos que fazem isso, nosso engajamento vai ser
desqualificado porque não tem debate, não tem aprofundamento das questões, a gente vira massa de manobra, entra o tal do voto do cajado que a Rede Fale tão bem combate. É uma série de questões que partem a partir de uma teologia rasa sobre essa temática. E para atuar na arena da política, nós temos que recuperar a nossa dimensão profética, que falta muito para nós, como igreja brasileira, que é aquilo que eu falei, é não ir apenas no status quo, mas ter uma postura crítica. White falou que a justiça é a participação de Deus na vida humana. Ele falou que os profetas choram e oram em particular e desafiam terra e inferno em público. Falta crente assim no Brasil. Para enfrentar as situações de injustiça e de opressão. Muitas vezes até enfrentar o Estado, quando for necessário. A igreja cristã tem um histórico de resistência ao Estado, quando esse se mostrou iníquo. Falta mais de consciência profética para a gente, se a gente quer mesmo ser uma igreja relevante e transformadora. Deixarmos de sermos acríticos e só preocupados no povoamento do céu. E sermos um pouquinho mais cientes, né? Nesse diálogo, conscientes no diálogo social, né? A consciência do nosso próprio contexto. E o nosso contexto brasileiro, mais que todos, talvez exige isso. Camus, um filósofo existencialista não cristão, falou que o mundo espera dos cristãos que elevem as suas vozes tão alta e tão claramente, que rejeitem as abstrações vagas e se coloquem firmemente diante do rosto sangrento da história. Irmãos, só pegando carona aqui nele, no Camus, a fé cristã não é uma abstração vaga. Deus não é uma ideia, um conceito ou uma força cósmica. Amém? Deus é uma pessoa. Aliás, 3 pessoas em uma. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele interviu na história. Enquanto a gente estiver com as vagas abstrações, né, e com o divórcio entre proclamação e demonstração, e aqui demonstração inclui não apenas dar a sopa debaixo do viaduto, embora possa incluir isso, mas demonstração também é incidência em políticas públicas. Para que haja justiça e direito, nós continuaremos no campo da irrelevância social. O mundo espera que nós sejamos como os filhos de Issacar. Sabe quem eram os filhos de Issacar? Isso está em 1 Crônicas 12, 32. Diz lá, filhos de Issacar, conhecedores do seu tempo, para saber como Israel deveria agir. A igreja precisa ser filha de Issacar, vamos dizer assim. Discernir o seu tempo, discernir o seu momento. Quais as questões que afrontam a justiça do reino de Deus. O que é um tapa na cara da santidade de Deus e que precisa ser confrontado. Marcelo falou aqui uma questão. Não dá mais para a gente ser omisso diante do fato que matamos mais jovens e adolescentes do que qualquer guerra que haja no mundo hoje. Não é possível. Quem está minimamente antenado com o coração de Deus e entende a justiça do reino de Deus, o evangelho da justiça, não pode se conformar com essa realidade. Precisa ser como os filhos de Issacar. E aí, falando dos filhos de Issacar, já caminhando para a conclusão, quero falar sobre desafios e oportunidades que temos como igreja nessa geração, nesse tempo, nessa área das políticas públicas. Tá? Primeiro desafio, formação política. A igreja precisa fazer formação política. Não estou falando necessariamente de formação político-partidária. A gente brinca, né? Alguém falou uma vez, crente não vai nem em reunião de condomínio, né? Não sabe nada, legislação, direitos, nada. Muitos não são cidadãos plenos. Tem uma escola de fé e política lá em Recife,
feita por uma organização cristã muito interessante. O CAD trabalha com isso, a Visão Mundial trabalha com isso, o monitoramento jovem de políticas públicas, mas é muito pouco. Precisamos ter um projeto de formação política, respeito às diferenças, somos conhecidos pela intolerância, infelizmente, e não pela tolerância. Se vai atuar na arena da política, é impossível, tem que ter tolerância com as diferenças. Cobeligerância. Que negócio é esse cobeligerância, Maurício? Isso é um termo que foi usado por um teólogo chamado Francis Schaeffer. Cobeligerância, eu me unir a um grupo que não necessariamente pensa como eu em muitas questões, sem abrir mão das minhas convicções e da minha identidade, para juntos lutarmos por uma causa comum, de interesse comum. Vamos nos unir a outros grupos para lutar contra a violência, contra a discriminação. O nome disso é cobeligerância. Nós temos dificuldades com cobeligerância. Sabe por quê? Porque a gente se acha bom demais para se misturar com outros grupos na defesa de certos temas. A gente ignora a graça comum, que Deus também dá graça para esses grupos lutarem por temas da justiça. Precisamos aprender a cobeligerância. Precisamos de uma ação qualificada. Passou o tempo das boas intenções. Passou o tempo de querer ser bonzinho, tem que saber fazer. Isso lá, sabe onde que eu estou vendo isso? Na comunidade que eu sirvo. Nas comunidades onde o CAD está presente. Há 20 anos atrás, qualquer coisa que a gente fizesse estava bom. Não tinha nada, o povo ia agradecer. Agora o povo que a gente serve, pede da gente, demanda qualidade, conhecimento para fazer, tem que saber fazer. Não ao messianismo, ao triunfalismo e ao corporativismo, já falei. E o fortalecimento de vocações na ação extra-eclesiástica. Precisamos fortalecer vocacionados para a política, para a universidade, para produzir conhecimento, para a arte, para todas as dimensões da vida. Mas precisamos sim de vocacionados. Não é aquele cara que é um excelente pastor, e só porque ele fala bem e tem popularidade, a gente elege ele deputado federal. Não estou falando disso. Estou falando de vocacionado para a arena da política. É todo um chamado vocacional. Precisamos identificar e fortalecer essas vocações para que o reino de Deus avance. E oportunidades, duas, enormes, imensas. Arcabouço jurídico institucional brasileiro. Vamos reclamar do SUS, reclama das políticas de assistência, reclama da educação. Não importa, não sei de que cidade você vem, na sua cidade existe Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Assistência, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todas as políticas, todas as verbas passam por esses conselhos e metade desses conselhos são representantes da sociedade civil. Há espaços de participação popular. Ah, Maurício, mas não funciona, mas são cooptados. Ué, entra lá para ajudar a resolver. É para isso que a sociedade civil é chamada. Por isso que o CAD está em todos os conselhos possíveis e imagináveis nas cidades onde ele está. A gente orienta isso. E, infelizmente, os evangélicos. Ah, meus irmãos. O CAD foi indicado, a minha organização foi indicada para concorrer ao CNAS, com apoio da RENAS. Nós íamos entrar no Conselho Nacional de Assistência Social, para discutir todas as políticas da assistência no âmbito nacional. Nós queríamos, era uma forma de influenciar, era uma forma de levar a nossa visão de mundo, de aprender, de conhecer, de levar uma bandeira evangélica. Irmãos, nenhuma organização evangélica apareceu nem para votar. Nós éramos a única evangélica. Mesmo assim, eu fui me articulando na cobeligerância, né? Sabe quem que votou na gente? Uma espírita. Evangélico lá com espírita, né, tentando se unir, porque quem que dominou o CNAS? As organizações católicas. Cáritas, os maristas, tá? Algumas católicas e uma espírita, o Lar Fabiano de Cristo.
e nós não ficamos, e não tem nenhum evangélico lá. A gente está bem ocupado povoando o céu, né? E nos municípios não é diferente. Não é diferente. E reclamamos dos políticos. Irmãos, o arcabouço jurídico institucional brasileiro prevê a participação da sociedade civil. É legítimo. A igreja deve ocupar cada vez mais espaço. A igreja e os seus representantes, né? As organizações baseadas na fé, que são nutridas pela igreja, que são a igreja de Jesus Cristo no sentido abrangente, participarem desses espaços, e a própria força da igreja evangélica, que pela nossa relevância, pelo nosso crescimento, nós deveríamos ter uma influência muito maior, ou pelo menos muito mais qualificada na arena das políticas públicas. Próximo, acho que acabou. Aí as fontes do meu trabalho, e fazer um desafio a vocês, né, de fortalecerem a Aliança Evangélica. Eu tenho aqui alguns folhetos da Aliança, Unidade na Fé, a Caminho da Missão. Eu deixei lá, quem quiser saber mais sobre a Aliança Evangélica. Pelo menos é uma voz que busca minimamente unir alguns segmentos evangélicos. Eu acho que não tem um grupo que possa dizer que é representante dos evangélicos nesse país. Mas é uma voz que tenta unir segmentos evangélicos para, em bom senso, né, atuar em muitas frentes, né, frentes do pastorado, capelania, enfim. Mas uma das frentes que a Aliança Evangélica almeja atuar é no campo das políticas públicas. Outras alianças evangélicas em países onde a igreja é muito menor, como o Canadá, por exemplo, já conseguiu se aprovar várias leis, procedimentos, influências sobre o Estado, muito mais do que no Brasil. Porque no Brasil a gente não só não tem a teologia, mas a gente também não está organizado. E será que essa geração vai começar a construir alguma coisa diferente? Amém? Vamos pensar nisso, irmãos. O papel da igreja nas políticas públicas e como que a gente pode minimamente ter uma voz de bom senso e de unidade que pode efetivamente influenciar o Estado brasileiro, não apenas no nível estratégico, Brasília, mas lá em cada cidade, cada município que está aqui representado e das pessoas que estão nos ouvindo. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês.